alunos do 8º ano, tudo bem? Pegue então seu livro de atividade, seu livro didático, lá na página 23, por favor. Lá está assim, organize as ideias. Aponte nos quadros abaixo palavras-chave que exemplifiquem o que você aprendeu em relação às principais paisagens dos continentes americano e africano. Então, nós vamos falar de um e de outro, tá certo? Então, vamos lá no relevo e hidrografia, uma característica da América e uma característica da África, ok? Então, lá, relevo e hidrografia da América. Então, nós vamos falar que o relevo americano, as partes mais elevadas, o relevo jovem, se localiza na porção oeste, a porção que é banhada pelo Pacífico, correto? E da hidrografia da América, nós vamos falar que vai destacar o rio Mississippi e Missouri e a bacia do Amazonas. Agora vamos falar da África ainda nessa primeira coluna aí da tabela. Então, na África, nós vamos ter, destacando lá, o relevo da cadeia do Atlas, na parte noroeste do continente africano, o Monte Kilimanjaro, lá na região do Rift Valley, e destacando os rios Nilo, que é o segundo rio mais extenso do planeta após o Amazonas, e o rio Orange, ou o rio Congo, né, que são rios importantes. Vamos para a segunda coluna dessa tabela do Organiza as Ideias. Nós vamos falar do clima e vegetação de ambos os continentes. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver, na América, nós temos a presença do clima, o domínio polar, nós temos o clima frio, o clima tropical, o equatorial, o temperado. Na África, nós vamos ter desertos, Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, e falando agora da vegetação, podemos falar da vegetação da floresta amazônica na América e falar da região do deserto, né? Os desertos que aparecem na África, dentre eles o maior deserto do planeta, que é o Saara. E lembrando, o Saara é como se fosse um divisor natural entre a chamada África branca ao norte e a África subsaariana, a África que está ao sul do deserto do Saara, ok? Agora vamos falar de questões hídricas. Nós vimos que questão hídrica ela é muito importante para o mundo todo, que é a capacidade de nós termos acesso à água. Então nós podemos falar que, de um modo geral, os dois continentes, América e África, têm escassez de água. Por que escassez? Porque nem todo mundo tem acesso à água, então ela é limitada para algumas pessoas. A água, ela pode ser privatizada, empresas trabalharem e ganhar dinheiro, né, com a venda dela. Podemos falar também da questão de esgoto, né, que nós infelizmente não temos uma gestão de esgoto, nem na América e nem no continente africano. Agora vamos lá na página 24, hora de estudo. Questão número 1. A disposição e certas características do relevo da América do Sul e América do Norte são similares, quer dizer, semelhantes. Cite algum exemplo para justificar essa afirmação. As grandes cordilheiras, né, que ficam a oeste, montanhas rochosas na América do Norte e Cordilheira dos Andes na América do Sul, correto? E ainda podemos falar as planícies fluviais amazônica e do Mississippi e a bacia platina. Bom, agora vamos para a questão número 2 da página 24 do nosso livro didático. Por que a África apresenta menor variedade de tipos de clima que o continente americano? Então, por quê, gente? Porque o território da América, ele prolonga no sentido norte-sul. Então, ele vai ter uma abrangência de várias latitudes diferentes. Então, nós vamos ter desde o Ártico até a Antártica. Vai estar localizando aí terras do continente americano. Enquanto na África, nós vamos ver que ela está inteira na zona intertropical, entre os trópicos de Câncer, né? Temos o paralelo do Equador e o trópico de Capricórnio.
né? A África está numa posição mais centralizada no globo terrestre. 3. Qual dos dois continentes, América ou África, está em situação menos favorável no que se refere à abundância de recursos hídricos? Por quê? A África, ela está em condição, né, menos favorável. Por quê? Porque ela apresenta grandes áreas de deserto. Então, ela apresenta áreas desérticas. A América tem? Tem. Nós temos deserto dos Estados Unidos e o deserto do Atacama no norte do Chile. Mas a África, a extensão dos desertos são muito maiores, né? Então, lá vai ter déficit hídrico, deficiência de água. 4. Qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina? Justifique sua resposta. População mais pobre, né, gente? Infelizmente, as pessoas que estão mais distantes, que estão na periferia do desenvolvimento. Então, elas são as pessoas mais afetadas quando ela é servida de água, a água contaminada, né? Nós já vimos que em muitos lugares não tratam o esgoto para jogar dentro, né, de bacias hidrográficas. 6. Apresente e explique um exemplo histórico ou atual de tensão internacional relacionada à gestão da água no continente africano e no continente americano. A água, ela pode ser, né, causa de conflitos muito intensos. Então, pediu para a gente poder falar um exemplo da África e um da América. Então, lá na África, nós podemos falar a questão do Lago de Chad, né? O Lago Chad, que nós até comentamos, que a redução das áreas de água dele tem aumentado muito, né, nos últimos 50 anos. Então, a má gestão dos países onde esse Lago Chad está localizado. Bom, em se falando de América, nós podemos falar a contaminação, né, de aquíferos aqui na América, né, o Guarani, o Alter do Chão. Podemos falar também a questão do rio, da bacia amazônica, né, infelizmente, para poder construir hidrelétrica causando grandes impactos, né? Então, nem todo mundo tem acesso a essas, né, água, a esse recurso hídrico, que é garantido pela direitos humanos. Bom, agora vocês vão pegar para mim, por favor, o seu caderno de atividades. Nós já andamos corrigindo algumas, né? Você vai pegar para mim, por favor, lá na página 9, a questão número 11. Caderno de atividade, página 9, questão 11. As outras nós já fizemos a correção anteriormente. Analise as fotografias a seguir. Elas correspondem a diferentes tipos de vegetação na América e África. Lembrando que é caderno, livro ou caderno de atividade. Tá certo? Volume 2. Apresente de forma resumida as principais características ambientais reveladas em cada imagem. E, por fim, procure descobrir a vegetação a qual elas pertencem. Então, a primeira imagem aqui, né? Nós vamos ter aqui uma vegetação que a gente já sabe que é uma vegetação de savana. E ao fundo aqui, ó, eu vou ter o Monte Kilimanjaro, né? Então, olha bem, a superfície é plana, com a montanha ao fundo, e a vegetação predominante é uma vegetação rasteira com árvores distanciadas uma da outra, que nós chamamos de savanas. A letra B, essa vegetação, né? Aqui a montanha está coberta de gelo, e aqui começou já o derretimento dessa geleira, correto? Então vamos lá. A superfície é plana, ela está localizada no clima frio ou polar e trata-se da tundra, lá no Alasca, nos Estados Unidos. A terceira imagem é uma imagem aqui do Brasil, né? Aqui nós vamos ter um relevo, né, de mares de morros e uma vegetação que ela é uma reserva, né, que é a Floresta da Tijuca. Então vamos lá, superfície irregular
de mares, de morros, é o tipo do relevo. Ao fundo nós vamos ter a planície costeira, a área que está em contato com o Atlântico. É a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A última imagem, nós vamos ter, né, essas dunas, esses montes de areia e que mudam de lugar, né? Então, é uma superfície também irregular, formada pelas dunas, que são montes de areias, né, no clima árido. Então, nós podemos falar que aí é uma região do deserto da Namíbia, na África, correto? Agora, lá na página 10, a questão 12. A respeito dos tipos climáticos da África e da América, responda. Qual dos dois continentes apresenta uma maior diversidade de climas e por quê? América, exatamente porque ela vai prolongar no sentido latitudinal, né? E ela vai estar coberta, ela vai cobrir o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio, bem próximo do Círculo Polar Antártico. Então, por causa do sentido norte e sul, ok? B. Em média, qual é o mais quente dos dois continentes e por quê? África. Por quê? Porque é uma área que está compreendida na zona mais quente da Terra, né, a zona tropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E podemos ainda falar por influência da continentalidade, certo? Uma área de deserto. C. Descreva um deserto existente na África e outro na América. Podemos falar do mais extenso, que é o deserto do Saara, né, mais ao norte, e o deserto do Atacama, no norte do Chile. A questão 13, eu tenho um mapa, correto? Olha bem, o mapa da América, no sentido latitudinal, norte e sul, para a gente poder completar o que significa, né, dentro das letrinhas A até B, a correspondência que nós vamos ter os números aqui. Então, o número 1, lá no clima polar, o número 1 na vegetação, a tundra, que é a vegetação adaptada ao clima polar, né, ao clima extremamente frio. 2, tipo de clima, frio, vegetação de conífera ou floresta boreal. 3, o clima temperado, com as pradarias. 4, clima equatorial, com a floresta equatorial, ou você ainda pode descrever floresta amazônica. A questão 14, nós temos um trecho lá falando, né, do norte do Chile e sul do Peru, na América do Sul, da Califórnia no oeste dos Estados Unidos, na América do Norte, do Marrocos no noroeste da África e da Namíbia e Angola no sudoeste da África. Há desertos cuja origem se relaciona com águas oceânicas situadas próximas. Agora, explique a relação entre as águas dos oceanos e a origem do deserto citado. Por quê? Né? Porque passam nessa região aí citada, mencionada no texto, correntes oceânicas, né? Correntes oceânicas frias, como é o caso da corrente de Humboldt, a corrente da Califórnia e a corrente das Canárias, e também a corrente de Benguela. E as temperaturas vão inibir maior volume de evaporação. Então, vai ter menos evaporação porque é fria. Tendo menos evaporação, vai formar menos, né, nuvens carregadas de gotícula e vai precipitar em menor intensidade. Daí a formação dessas áreas desérticas. A número 15, nós temos uma imagem de satélite, né, da África, mostrando para nós lá e um texto. A imagem é essa aqui, certo? Está mostrando para nós a África e parte aqui do Oriente Médio, que é uma região da Ásia, correto? Separada pelo Mar Vermelho, correto, gente? A paisagem predominante no norte da África é o deserto do Saara. Partindo do centro do Saara e seguindo rumo norte, chega-se ao litoral do Mar Mediterrâneo, que separa a África da Europa, né, na costa da Tunísia. Nas proximidades desse litoral, a paisagem, no entanto, muda. O deserto dá lugar à vegetação de maquis ou maquis, né?
Como se caracteriza a vegetação e qual é o clima que se relaciona a ela? Então, a vegetação de maquis ou maquis, ela tem na sua maior parte uma vegetação arbustiva e ela vai ser esparsa, distante uma da outra. Então, ela não é uma vegetação concentrada. Nela podemos encontrar espécies rasteiras e árvores de médio porte, tá? E uma característica dessa vegetação de maquis ou maquis são as oliveiras, o pé de azeitona, que nessa região ela é muito utilizada aí para ser industrializada, para fazer o azeite ou mesmo a azeitona, em conserva. E temos também parreiras, arbustos que geram uvas, é a plantação de uva, então ela adapta muito, muito bem a essa região por causa do clima mediterrâneo. A letra B, observe na imagem satélite que a costa nordeste da Tunísia é um dos locais onde a distância entre a África e a Europa é menor e a travessia do mar Mediterrâneo é mais curta. Essa passagem perigosa tem servido nos últimos anos de rota de imigrantes e refugiados que, em fuga de guerra e crises econômicas, tentam chegar à Europa. Qual é o país europeu que se localiza mais próximo da Tunísia? A Itália. Então, por isso que eles chegam até as ilhas da Itália para poder chegar até o continente europeu. Tá certo, gente? Então, daqui a pouco eu volto com a nova unidade, exploração dos recursos naturais na América e África. Já já a gente está voltando.